Olá, pessoas. Assunto de hoje: combustão espontânea. Muita gente aí já ouviu falar, muita gente nunca ouviu falar. Quem não ouviu falar vai conhecer agora esse fenômeno, que é um dos mais tétricos e bizarros já relatados pela humanidade. A combustão espontânea é um fenômeno que acontece desde tempo muito remoto, né? Desde a antiguidade. Há relatos em épocas medievais de combustão espontânea e, obviamente, é um termo bem geral. Combustão espontânea acontece com objetos, caixas, às vezes madeira, mas ela tem o seu lado terrível, que é este que a gente vai falar, que é combustão espontânea humana. Sim, tem gente que pega fogo do nada. E isso é relatado desde muito tempo atrás. A ciência ortodoxa, a ciência oficial, já se pronunciou a respeito da combustão espontânea, reconhecendo que o fenômeno acontece, mas não conseguindo ainda dar explicações viáveis para o caso. Existem inúmeros estudos, existem muita gente que se propôs a explicar. Talvez as primeiras pessoas que tenham tentado dar uma explicação para a combustão espontânea tenham sido os alquimistas, que na época do auge da alquimia disseram que a combustão espontânea é provocada por um fogo que seria uma outra variedade do fogo que nós conhecemos. Se trocássemos em miúdos, se trouxéssemos isso para os dias de hoje, para a química moderna, a combustão espontânea seria provocada por um fogo que fica entre o fogo químico e o nuclear. Isso segundo os alquimistas. Existem outras tantas explicações. Não dá para relatar todas também, é muita explicação. Algumas muito bizarras, outras muito fantásticas. Eu vou relacionar mais uma aqui apenas, que eu acho que merece estar nesse vídeo porque ela é bem curiosa, né? Os casos também são inúmeros, são literalmente milhares de casos. Tem caso no Brasil de pessoa que sofreu combustão espontânea também. A gente vai falar disso um pouquinho. E talvez o estudo mais sério acerca da combustão espontânea tenha sido feito por um homem chamado Eric Russell. O Russell compilou pelo mundo todo casos de combustão espontânea, estudou, investigou, pesquisou a fundo e entre suas conclusões, a que eu acho que merece maior destaque pela estranheza, é que ele teria descoberto que existe uma espécie de regra de 3 da combustão espontânea humana, que seria assim: nunca é uma pessoa que pega fogo sozinha. No momento em que ela está pegando fogo, há sempre outras 2 pessoas, não necessariamente perto dela, muitas vezes nem mesmo no mesmo país, em outros pontos do globo, que estão pegando fogo basicamente ao mesmo tempo. Segundo ele, os estudos dele provaram isso, que isso acontecia. O que por si só torna um assunto que já é assustador ainda mais assustador. Existe, por exemplo, para ilustrar o caso, a história de uma mulher que em 1958 estava num baile na Inglaterra, se não me engano, e simplesmente pegou fogo do nada em meio ao baile. Ali, no meio da pista, dançando com as pessoas, ela pegou fogo. Ela se consumiu em minutos em chamas azuis. O fogo que se desprendia dela era azul. E aí vem à tona outras características da combustão espontânea. Ela normalmente
consome uma pessoa em muito pouco tempo, quase que totalmente. Às vezes sobram alguma extremidade, sobram cinzas, e às vezes sobra alguma extremidade, tipo o crânio, mãos, pés. Acontece de ser o que resta. Mas nem sempre são pedaços muito grandes. E em muitos casos, a roupa da pessoa permanece intacta. O que é uma coisa impressionante, principalmente quando vocês pararem para pensar que é preciso um calor de 2.500 graus e pelo menos 3 horas para consumir um corpo humano totalmente. Totalmente são 2.500 graus e 3 horas. A combustão espontânea consumiria uma pessoa em minutos. Assim, um estalar de dedo. Eu não sei estalar o dedo. Curiosamente, também existem casos de pessoas que sofreram combustão espontânea, mas sobreviveram porque conseguiram apagar o fogo. Também são muitos, não são poucos esses relatos não. Gente que estava em casa assistindo um filme, lendo um livro, de repente começou a sentir muito calor. Normalmente é numa extremidade, é no pé, é na mão, mas existem casos em que foi na barriga, no tórax. Mas a pessoa começou a sentir fogo, assim, calor, fogo em volta dela, começou a olhar, ela viu, por exemplo, o pé dela estava pegando fogo. Aí ela apagou, conseguiu sobreviver. Em alguns casos são relatados que isso acontece mais de uma vez com a mesma pessoa. E não é nem durante a vida dela, isso acontece mais de uma vez com a mesma pessoa num espaço bem curto de tempo. Houve um caso de uma senhora que na mesma noite basicamente pegou fogo 4 vezes. Chegaram a acusar a empregada que cuidava dela de estar botando fogo nela, mas ela disse que não tinha nada a ver com a empregada e pôs a culpa em demônios. Disse que eram os demônios que estavam pondo fogo nela. Né? Uma outra explicação bastante bizarra, mas que tem uma certa conexão com a explicação do Russell, da regra de 3, foi de um tal de McDougall, que afirmou que a combustão espontânea era provocada por espécies de criaturas elementais, tipo demônios galácticos do fogo, que rondavam a Terra e que têm tridentes imensos, que lançavam esses tridentes na Terra e queimavam as pessoas, queimando apenas a carne delas, consumindo só a carne. Isso seria a explicação, segundo ele, do porquê 3 pessoas sempre pegam fogo em algum lugar do globo. Mas acredita quem quiser, né? Vamos a alguns casos que eu considerei mais dignos de nota. Em 2007, uma brasileira pegou fogo diante da família, testemunhas oculares que estavam no lugar e policiais. Ela simplesmente explodiu em fogo do nada e foi consumida pelas chamas em minutos. Principalmente o rosto dela ficou de tal maneira que ela estava irreconhecível. Né? Em 2015, uma mulher estava sentada em um banco em um parque da Alemanha e também, sem que houvesse ninguém por perto, sem que tivesse acontecido absolutamente nada, ela simplesmente pegou fogo. Ela irrompeu em chamas. Um passante que estava por ali ainda tentou ajudar, tentou apagar o fogo, mas não conseguiu. Ela morreu, também consumida pelas chamas. Surgiram algumas ideias de que teria sido suicídio ou coisa do tipo, mas não se encontrou nenhuma evidência sólida, até porque não tinha nela nenhum resquício de qualquer material inflamável que ela pudesse ter usado para pôr fogo em si mesma, e muito menos não tinha... ninguém tinha visto ela fazer isso, apenas achavam que isso podia ter acontecido.
Em 2011, 9 meses após a sua morte, um senhor de 76 anos, chamado Michael, teve me fugiu a palavra, caramba, me fugiu a palavra mesmo agora. Ele teve o seu atestado de óbito, veio. Ele teve o seu atestado de óbito emitido como causa-morte, combustão espontânea. A legista não encontrou nenhuma outra explicação do porquê ele pegou fogo do nada e acabou colocando isso, né, que foi combustão espontânea. Um dos poucos casos, talvez, em que a ciência, de forma oficial, se posicionou a reconhecer a combustão espontânea como legítima. E um dos casos que eu considero agora, o mais triste de todos, talvez o mais bizarro, um bebê indiano simplesmente pegou fogo 4 vezes em menos de 3 meses. Recém-nascido, ele tinha menos de 3 meses de vida, ele pegou fogo 4 vezes. Ele foi salvo, ele não morreu, mas ficou bastante ferido, bastante machucado, né? A família ficou em pânico, está em pânico ainda, teme que isso possa acontecer. Uma médica indiana que o examinou teorizou que talvez ele estivesse pegando fogo porque os poros da sua pele estivessem emanando alguma espécie de gás inflamável, que de alguma maneira estava entrando em combustão e ele pegava fogo. Ele ficou em observação, a família recebeu recomendações vagas para ter cuidado com ele e tal, para ficar sempre vigiando. Espera-se ele ficar maior para tentar fazer plásticas para cobrir as queimaduras. Ele ficou, infelizmente, bastante machucado. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês verem. Mas sobreviveu. Então, é isso aí. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre combustão espontânea. É um caso aterrador, é um fenômeno bizarro, até hoje realmente inexplicado. Não se sabe por que acontece nem com quem acontece. Já se teorizou que isso acontecia com gente que bebia muito, mas já ficou provado, como o caso do bebê, por exemplo, que gente que nem consome álcool já sofreu combustão espontânea. Então, é como talvez ter um alvo nas costas, você nunca vai saber quem é o próximo, nem por que acontece. Melhor tomar cuidado, gente. Um abraço a todos.